E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo falando agora sobre áreas de figuras planas, ok? A princípio, iremos trabalhar só com algumas figuras planas notáveis, tá? Quais são essas figuras planas notáveis? O quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, logo mais abaixo tem o losango e o trapézio, ok? Vamos lá. Quando a gente fala em área, a gente vai desejar aferir, verificar a medida da superfície da região interna. Por exemplo, quando eu quero verificar a área de um quadrado, o que é isso? Eu quero medir o tamanho da superfície aqui de dentro do quadrado. Disso aqui que está aqui dentro, ó. Tá? Se eu quero verificar a área de uma região triangular, de um triângulo aqui embaixo, tá? Então, na verdade, eu vou verificar a medida da superfície da região interna aqui do triângulo, tá? Isso daqui de dentro. O que é importante falar? Área é uma medida que a gente mede em metros quadrados ou em centímetros quadrados. Por exemplo, quando a gente quer medir a altura, comprimento, a gente vai medir simplesmente em metros, não é? Em centímetros, em milímetros. A área é uma medida em que a unidade dela é o metro quadrado ou centímetro quadrado. Vamos lá. O quadrado, só para identificar, é qualquer quadrilátero, tá? Que possua os quatro lados iguais e que tenha ângulos internos iguais a 90 graus. Então, esses quatro ângulos aqui, ó, tem que ser igual a 90 graus. Como que eu verifico a área de um quadrado? O quadrado vai ter uma base, certo? Que a gente vai chamar de B, e uma altura, que a gente vai chamar de H, ok? Então, a área do quadrado, a área vai ser simplesmente a base vezes a altura. Basta pegar a medida da base e multiplicar pela medida da altura, ok? Como assim, professor? Digamos que eu tenha um quadrado em que aqui seja 6 centímetros e, obviamente, se aqui é 6, aqui vai ser 6 centímetros também, tá? Centímetros. Ora, como que eu vou verificar a área dele? A área vai ser a base, que é 6, vezes a altura, que é 6 também. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados, ok? Então, a área desse quadrado aqui é 36 centímetros quadrados. Se em vez de centímetro fosse metro, seria a mesma coisa, só que a área seria 36 metros quadrados, ok? É importante dizer o seguinte: se vocês forem ver outros vídeos, outras publicações, vocês podem encontrar o seguinte: como o quadrado tem os lados iguais, então em algumas publicações eles não colocam base e altura, colocam simplesmente lado, porque é a mesma medida, não é? Então vai ficar lado vezes lado. Então a área aqui, ó, vai ficar lado vezes lado, ou simplesmente lado ao quadrado, que vai dar a mesma coisa, 6. Aí no caso aqui, vai ficar 6 ao quadrado, vai dar 36, tranquilo, tá? Vamos ao retângulo. O retângulo, ele tem os lados opostos congruentes, iguais, né? Esse lado é igual a esse lado aqui é igual de cá. E os ângulos internos tem que ter 90 graus, tá? Antigamente, quando eu não era professor ainda, quando eu estudava, eu simplesmente para gravar, eu pensava que o retângulo era simplesmente um quadrado esticado, alongado, tá? No caso, ele pode estar alongado assim ou para cima, tá? É a mesma coisa. Isso aqui é um retângulo, aqui também é um retângulo. No retângulo vai existir uma base e vai existir uma altura, tá? Então, a área do retângulo
simplesmente é a base vezes a altura, ok? Digamos, professor, que a base aqui seja 5 metros, né? E aqui seja 7 metros. Como que eu vou calcular a área do retângulo? Ora, a base é 5, a altura 7. Então, 5 vezes 7, 35 metros quadrados, porque a unidade de medida que a gente está usando agora é o metro, ok? Então, vamos aqui abaixo. Paralelogramo, ok? O paralelogramo, ele vai ter lados opostos também iguais, paralelos, tá? Esse lado é paralelo a esse, que esse lado é paralelo ao de cá, por isso o nome paralelogramo, ok? E a ideia para que calcule a área dele é a mesma coisa. Aqui, ó, a área do paralelogramo, tá? Eu coloco esse P, mas não precisa não. A área vai ser a base vezes a altura. Só que tem um pequeno problema aqui, gente. A base do paralelogramo é isso daqui, ó. Daqui até aqui. Lembrando que o paralelogramo ele pode estar íngreme para a direita ou para a esquerda, tá? Dessa forma ou dessa forma aqui, tanto faz. Agora, veja bem, a altura não é isso daqui não, ó. Por quê? Isso é muito importante. A altura de qualquer coisa sempre tem que estar perpendicular à base. O que é isso? Tem que ter 90 graus com a base. Então, a altura do paralelogramo não é essa medida aqui não, é essa daqui, ó. Ok? Então, aqui que é a altura. Então tá, nesse caso, do lado aqui, digamos que aqui seja 5 centímetros e a altura é isso daqui, ó. Tá? É essa medida aqui. E digamos que essa medida aqui seja 3 centímetros. Como que eu vou calcular a área? A área simplesmente é a base multiplicada pela altura. Então, a base é 5 vezes a altura 3. Então, vai dar 15. No caso, a unidade de medida é centímetro. Então, a área vai ficar em centímetro quadrado. Ok? Vamos ao lado. Nós temos o triângulo. Eu, assim, a princípio coloquei três triângulos aqui diferentes, de formas diferentes. Mas, assim, a ideia é a mesma, tá? Só que existe uma outra variação, outras variações de triângulos, tá? Triângulo aqui, ó, tem a base e a altura é isso daqui, ó. Não é isso daqui, não é. A altura é esse segmento aqui, porque tem que ter 90 graus com a base, ok? Nesse daqui de baixo, o que que vai ser a base? É isso daqui. O que que vai ser a altura? Vai ser esse segmento aqui, ó. E no de baixo, professor, a base é isso. Agora, observe que aqui tem um ângulo reto, ok? Então, aqui é a altura. Por quê? Porque esse segmento está perpendicular à base, ok? Então, aqui é a base, aqui é a altura, esse segmento aqui. Como que eu calculo a área? Basta pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Professor, por que divide por 2? Porque, na verdade, um triângulo é a metade de um retângulo, tá? Posteriormente, a gente pode provar isso para vocês. Então, por exemplo, digamos que nesse triângulo aqui, eu tenha uma base igual a 8 centímetros e a altura igual a 5 centímetros. Como que eu irei calcular a área? A área vai ser a base, que é 8, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então, a área, 8 vezes 5, 40, não é isso? 40 dividido por 2 dá 20. 20 o quê? Centímetros quadrados. Perfeito? Lembrando que triângulo é qualquer polígono que tenha 3 lados. Perfeito, gente? Vamos abaixo ao tal do losango. Losango é aquela figura que aparece na bandeira do Brasil, não é?
aquela parte da bandeira do Brasil lá. Então, o que que acontece, gente? O losango, ele vai ter dois ângulos agudos, dois ângulos fechados e dois ângulos aqui, ó, obtusos, dois ângulos abertos, tá? Ela é uma figura esticadinha assim, ó, pode ser para baixo, para cima, tá? Para o lado. Então, como que a gente vai fazer para determinar a área? Veja bem, você vai verificar a medida daqui de uma extremidade à outra, que essa medida aqui, ó, a gente chama de diagonal, ok? Que liga um vértice ao vértice oposto. E vai ter outra diagonal assim, ó. Mas observe que uma no losango, independente da posição dele, sempre vai ter uma que é maior do que a outra, né? Então, aqui, ó, essa daqui, essa maior, a gente vai definir ela como um D maiúsculo. O que que é isso? É uma diagonal maior. E a menorzinha aqui a gente vai chamar de diagonal menor. Se a maior for um D maiúsculo, a menor vai ser um D minúsculo, ok? Como que a gente acha a área disso, professor? A área do losango. Basta pegar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2, ok? Então, digamos que eu tenha esse losango aqui, que esse pedaço aqui seja 6 e esse pedaço aqui, ó, seja 10 centímetros, ok? Observe o seguinte, gente, eu estou colocando aqui do lado de fora, mas esse segmento aqui é esse daqui de dentro, ó, tá? Esse segmento aqui é como se fosse esse daqui, ó, de dentro, certo? Qual é a diagonal maior aí? É o 10, que é a medida maior, e a menor é 6. Mas assim, como a gente está multiplicando, se você inverter aí, não vai ter problema algum. Então, nesse caso aqui, ó, qual vai ser a área? Ora, diagonal maior é 10, vezes diagonal menor é 6, dividido por 2. Certinho? Então, a área vai ser 60, dividido por 2, 30, no caso, centímetros quadrados. Por fim, iremos ao tal do trapézio. Trapézio existe também uma variação bem legal do formato dele e tal. A gente pode definir o trapézio como um quadrilátero, tá? Tem 4 lados. Agora que existem duas bases, dois lados paralelos. Esse lado é paralelo ao de cá, que a gente chama de bases. Agora, para ser um trapézio, esses lados paralelos, eles não devem ser iguais, tá? Por exemplo, aqui, ó, tanto no quadrado, retângulo e paralelogramo, tá? Até no losango, cá embaixo, os lados opostos, que são paralelos, eles são iguais. Por exemplo, então, esse lado aqui, ó, é igual ao de cá, tem o mesmo comprimento. Esse lado aqui é igual a esse lado é igual ao de cá. No trapézio, esse lado aqui não tem o mesmo comprimento do de cá. Eu acho que é notório isso, não é? Esse daqui é menor, esse daqui é maior. Por isso que a gente vai chamar esse aqui de esse de baixo aqui de base maior. Então eu vou chamar de colocar um B maiúsculo. E o de cima, como base menor, vou colocar um B minúsculo, ok? Lembrando que a altura não é isso daqui. Por quê? Porque isso daqui não é perpendicular à base, não está reto. A altura é isso daqui, ó. Tem que ter 90 graus com a base. Como que eu acho a área de um trapézio? A área do trapézio, tá? É igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido, isso tudo dividido por 2. Como assim, professor? Digamos que se essa medida aqui fosse 10, aqui 6, isso daqui, vou colocar que é 7, tá? Centímetros, tudo em centímetros. Como que eu vou calcular a área disso daí? A área
vai ser, quem é a base maior? 10. A base menor, tá cá em cima, é 6. Vezes a altura, que é 7, dividido por 2. Uai, agora, lembrando que a gente tem que fazer primeiro a continha dentro do parênteses, tá, gente? 10 mais 6, 16, vezes 7, dividido por 2. 16 vezes 7, se eu não me engano, dá 112. 112 dividido por 2. 112 dividido por 2 dá 56. 56 centímetros quadrados. Ok, gente? Aqui, ó. Opa, melhorou agora? Aqui, ó. 16 vezes 7 dividido por 2. 16 vezes 7 dá 112. Dividido por 2 dá 56. Assim, procurem outros vídeos. Como eu sempre falo, um recurso muito bom aí é o YouTube, tá? E tente fazer as atividades sugeridas aí. Um abraço do professor Edmilson.